Espero que vocês estejam bem. Continuando a aula anterior, a gente vai conversar uma questão agora de finalização de arquivo voltado para perfil de cor, bits de imagem e tipo de arquivo. São esses três elementos que a gente vai conversar. Lembrando que essa é a parte 2 para preparação de arquivo para impressão. Até porque para preparação de arquivo para tela, a questão do perfil, ela não é um debate, assim. A gente pode pensar em celular, projetor, computadores, monitores de modo geral, e a gente sempre vai exportar em sRGB. Essa é uma questão, a grande maioria dos monitores, celulares, etc., funciona com sRGB, e já que existe esse padrão de mercado mesmo, não há necessidade da gente ter esse debate de como fazer e etc. É uma coisa mais padrão. Para impressão, esse mundo é um mundo gigante, porque você tem impressão fine art, você tem impressão em adesivo, você tem impressão em lona, você tem impressão em papel fotográfico, enfim, um mundo amplo assim, em que há uma melhor adequação, na verdade, assim, de perfil de cor, os bits da imagem e o tipo de arquivo também. Uma coisa que eu queria salientar, na aula passada, na parte um, a gente fez todo o tratamento, e aí eu salvei esse arquivo. A gente vai estar aqui vendo da onde a gente parou na aula passada. E como eu salvei esse arquivo? Eu salvei em Photoshop, ou PSD, que é a abreviação. Por que eu salvei em Photoshop ou PSD? Existe um hábito, um fluxo de trabalho que diz para eu ter 3 arquivos e manter 2. Como assim? O primeiro deles é o RAW, onde eu sempre fotografo em RAW e eu vou ter esse tipo de arquivo e está tudo certo, sem problema nenhum com isso. Quando eu passo esse arquivo para o Photoshop, que eu vou ter que trabalhar com ele, fazer muitas camadas, ter um cuidado com ele, esse trabalho é um trabalho de muitas horas, então é necessário que eu salve esse tipo de arquivo, e aí por isso eu salvo em PSD, esses dois arquivos, então RAW e PSD. E aí, o terceiro arquivo é o arquivo que eu vou mandar para minha gráfica. Então, pode ser que seja uma impressão pequena e mais simples, que pode ser um JPEG. Pode ser que seja um arquivo um pouco mais complexo e um pouco maior. Isso vai resultar num arquivo em TIFF. E ok, agora esse terceiro arquivo eu salvo, envio para onde eu preciso enviar, espero que eles imprimam e apago. Eu não preciso ficar com ele. Mas os outros dois, o RAW e o PSD, eu preciso ficar. Porque o RAW significa o meu original, assim, né? Original entre aspas, mas o meu arquivo mais bruto, digamos assim. Então eu sempre fico com ele. O PSD foi o arquivo que eu demorei horas, às vezes dias para tratar. Então esse tempo é importante para mim, então eu fico com esse arquivo. Agora, o que eu mandei para a gráfica, sendo ele um JPEG ou um TIFF, eu não preciso ficar. Eu simplesmente mando. Quando imprimir, espera imprimir, né? Espera sempre ter a certeza, tá tudo certinho, já foi para onde deveria, tá impresso bonitinho, eu deleto ele. Porque caso eu precisar de novo desse arquivo TIFF, eu tenho o PSD com todo o trabalho que eu fiz e tudo mais. Então, em que momento da aula a gente está aqui? A gente está no momento em que eu fiz todo o tratamento que eu queria no Photoshop, vou finalizar esse arquivo para mandar impressão. Então a gente vai olhar se é um arquivo PSD. Eu estou falando desse segundo arquivo já salvo com todo o tratamento que eu já fiz. Agora eu vou para esse arquivo, criar esse terceiro arquivo, pensando em perfil de cor, pensando em bits de informação e pensando em tipo de arquivo, que eu já adiantei, TIFF ou JPEG. É isso, eu volto daqui a pouquinho, mas segue aí. A gente parou aqui, essa é a aula 5 do ciclo 2 e aqui está o meu PSD, aula 5. Primeiro os bits de informação, vamos lá. Eu vou colocar imagem, modo e aqui eu tenho RGB, perdão, imagem, modo e aqui eu tenho RGB Color. Então essa imagem ela está ainda em RGB e a gente sempre usa RGB para qualquer apresentação em tela, seja monitor, seja projetor, celular e etc. Ou em impressão fine art também, a gente vai usar RGB. Sim, impressão fine art a gente usa RGB.
Tanto é que aqueles perfis que a gente consegue baixar no site da Honeymiller, que eu mostrei para vocês, e que eu vou mostrar daqui a pouco também, os HFA da vida, eles são perfis RGB. Então a gente pode usar aqui também. Pode acontecer da sua gráfica te pedir em CMYK. E aí eu vou mostrar para vocês como faz essa conversão e para qual perfil CMYK eu altero. E aqui estão os bits que eu tinha comentado, 16 bits e 8 bits. Algumas impressoras Fine Art chegam a 16 bits. Vale a pena, sempre eu vou insistir muito nisso, em conversar com o seu printer, que conhece a impressora, né? O seu impressor, aquele cara que trabalha na gráfica, que conhece bem o processo, o fluxo de trabalho deles, em quantos bits de informação ele quer o arquivo, em quantos pixels por polegada e todo esse processo. Ficou em dúvida, pede ajuda para ele, é o trabalho dele também esclarecer esse processo. Ficou ainda muito em dúvida, vai até lá, seguindo todas as questões sanitárias que estão postas, máscara e tudo mais. E conversa, leva o arquivo pré-feito, não para tratar lá, né, mas já pré-determinado, assim, só para fechar lá, e tá tudo certo, não tenham vergonha disso, a gente aprende fazendo esses processos mesmo. Aqui eu vou dar algumas questões, 16 bits a gente só usa para impressão Fine Art, eu realmente não conheço outro processo que usa os 16 bits de informação. E aqui os processos que eu conheço, impressão em lona, impressão em adesivo, papel fotográfico, tudo isso é 8 bits. E aí, nesse caso aqui, é só clicar mesmo, ele vai fazer essa conversão. A conversão demora alguns segundos, não é nada demais, mas eu vou clicar para vocês verem. Cliquei, ele está pensando um pouquinho, aí pensou um bocado, pronto, convertido. Aqui embaixo eu tenho Adobe RGB, 8 bits de informação por canal, né? 8 bits por canal, per channel, né? Que tá em inglês. Image Mode de novo, e aqui eu tenho RGB e CMYK de novo aqui. Para impressão Fine Art aqui, mas a gente está fazendo como na aula passada, pensando numa impressão em adesivo. As gráficas até podem pedir para que você mande em RGB, para que eles façam a conversão, mas é comum, não é incomum, que eles peçam em CMYK. E aí como é que eu faço? Para converter em CMYK, a gente vai fazer esse caminho aqui, ó. A gente vai em editar, vou mostrar lá para vocês. Lá no fim de editar, eu tenho Convert to Profile, que é converter para perfil de cor mesmo. Então, vou clicar aqui e aqui estão os perfis para que eu possa converter. Se fosse uma impressão Fine Art, eu teria aqui o perfil da impressora com o papel estabelecido. Como eu tenho aqui o Turner, como eu tenho aqui o Photoreg Ultra Smooth, esses são perfis Fine Art RGB. Então, sempre que tiver um Fine Art, pede o perfil, instala o perfil como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, e aí já converte o perfil, porque você vai ter essa ideia, né? Por exemplo, eu vou pegar o Turner aqui, só para mostrar, ele dá uma leve alteração nos azuis e nos verdes, né? Dá para ver aqui bem a alteração aqui no Rio e nos verdes, ó. Disso para isso. É uma alteração em um perfil Fine Art. Agora a gente está pensando em finalizar esse arquivo para impressão em adesivo. Então eu vou subir aqui e o ideal seria que a gráfica te mandasse o perfil CMYK que ela trabalha. Esse é um mundo maravilhoso, a sua gráfica tem um perfil CMYK, ela te manda isso e você consegue prever essas perdas. Nem sempre a gente vai conseguir isso. Então, o que eu vou ensinar para vocês se a gráfica te mandar um perfil, a instalação de um perfil é a mesma que eu mostrei em vídeos passados, como eu instalei aqui os HFA da Honeymiller, né? Esses dois. Se a gráfica te mandar um perfil, ele vai estar aqui junto com os CMYKs. Esses são todos os CMYKs que já vem instalado no Photoshop. Caso a gráfica não te mande um CMYK ou ela não tenha, como é que eu faço para converter?
Um excelente perfil CMYK é esse Coated Fogra 39 aqui. Ele é um perfil CMYK gigante, enorme, assim, bem bom, que não vai trazer alterações da sua imagem. Então é um perfil CMYK confiável, com ISO e tudo mais, né, ISO 12000, e que tem um perfil grande, assim, então ele vai aguentar bastante coisa. Eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui, e aí vou colocar o preview, vai ver que ele traz um pouquinho de preto, mas é muito suave, assim, e tá tudo certo, sem problema nenhum. Maravilha, então aqui a gente tem os perfis CMYKs, lá embaixo a gente tem os perfis RGB, essa rede aqui, todos os perfis RGB, e insistindo nisso, se a sua gráfica não te mandar um perfil, pode usar o Coated Fogra 39. Uma última coisa, antes da gente converter aqui direto, é o modo de conversão, que é esse careta aqui, que a gente tem Perceptual, saturação, relativo colorimétrico ou absoluto colorimétrico. Os que a gente mais usa são o Perceptual e o relativo colorimétrico. Eu vou falar desses dois aqui. Então, Perceptual e o Relative Colorimetric, o relativo colorimétrico. Vou voltar aqui porque é uma explicação um pouco longa, então para que vocês possam me ver um pouco. Imagina o seguinte, eu tenho um perfil de cor que é o que determina quantas cores eu tenho, né? Então, da cor menos saturada à cor mais saturada. Imagina que isso aqui é o meu azul. Essa é a cor menos saturada do meu perfil e essa é a cor mais saturada dele. Então eu tenho esse caminho. Só que na minha foto eu tenho aqui também. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu perfil segura esse range, né, esse intervalo de cores, mas eu tenho um pouquinho mais. O que é o Perceptual? O Perceptual é o modo de conversão de cores que eu vou trazer isso aqui mantendo o degradê, mantendo essa escala. Então ele vai pegar essa escala e trazer aqui para dentro. Qual é a grande vantagem dele? Ele ganha, ele mantém, na verdade, todo o degradê da imagem. Qual é a principal desvantagem dele? Ele perde saturação, porque quanto mais próximo daqui, menos saturação eu tenho. Então se eu pega isso e coloca aqui, eu vou manter o degradê de cores, mas eu vou perder saturação. Maravilha, mesma situação com o relativo colorimétrico. Ele vai tentar manter a saturação, só que perdendo o degradê. Então ele vai fazer isso. Ele pega toda a margem que está aqui fora e faz isso, junta com mais saturado. Qual é a vantagem? A vantagem dele é que ele mantém a saturação. Qual é a desvantagem? Ele vai perder o degradê. Ele não vai ter o degradê mais, mas ele vai manter a saturação. São métodos de fazer essa conversão. E qual que eu uso, Dayan? Qual eu escolho desse processo? Vai depender da sua foto. Para a sua foto, qual é o mais importante? Que ela tenha um degradê e que ela mantenha esse degradê estável, eu uso o Perceptual. Ou a minha foto tem muita saturação e eu preciso dessa saturação agindo. Vou usar o relativo colorimétrico nessa situação. Então é uma escolha de método de conversão de perfil. Olhando para a nossa imagem aqui, rapidamente, você vê que existe um degradê no céu, existe um degradê aqui na terra e existe também um degradê na rocha. Esses degradês, eles são fundamentais para o entendimento dessa imagem. Nesse sentido, aqui o Perceptual é muito mais interessante. Então eu vou manter aqui o Perceptual. Vou dar um OK aqui. E maravilha. Ok. Nesse momento, eu estou pronto para salvar o arquivo que eu preciso. E aqui eu tenho uma opção que vale muito a pena, assim, que é clicar nesses 3 linkzinhos, clico aqui, e vou Flatten Image, ou achatar imagem. Por que eu vou fazer esse caminho, né? Então esses 3 risquinhos, Flatten Image. Aqui. Porque é o seguinte, quando eu tenho os layers de tratamento aqui eu só tenho 3, mas imagina que eu tenho vários layers de tratamento. Esses layers, dessa maneira, eles são muito pesados.
E nesse sentido, não vale a pena mantê-los para enviar, porque os layers estão aqui para quando eu quiser tratar de novo a minha imagem. Quando eu já finalizei o arquivo, eu não preciso mandar o caminho de tratamento que eu fiz para a gráfica. Então o que eu faço? Para diminuir o peso do tratamento, eu vou flatar a imagem. E aí sim, arquivo, salvar como, pelo amor de Deus, não salvar, porque senão você vai salvar por cima. Não é esse o objetivo, é fazer um arquivo novo. Escolher onde você vai salvar, se na nuvem ou no documento. E aí a gente vem para esse entendimento. Caso eu queira salvar isso para uma impressão de tamanho pequeno, papel fotográfico, não é nada demais, eu posso salvar em JPEG, não tem problema nenhum. É um bom tipo de arquivo para isso, no Minilab e tudo mais. Agora, se eu for fazer um adesivo, uma impressão fine art, um adesivo grande, um papel fotográfico mesmo que grande, não tem jeito, a gente vai salvar como TIFF. TIFF aqui mesmo. E aí, simplesmente salvar. Ele vai te dar essas opções, por exemplo, aqui de compressão, né? Posso comprimir em zip, em JPEG, mas por favor não façam isso, não comprimam o seu TIFF, deixa do jeito que está mesmo, e aí, só ok, eu tenho salvo essa imagem. Essa imagem aqui, trocada como TIFF, é que eu vou mandar para a minha gráfica, ela já está em CMYK, 8 bits, com todo o tratamento feito, e com um único background, não mais aquela quantidade de layers que aumentaria muito o peso do arquivo. Essa é a parte 2 da finalização de arquivo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tira as dúvidas de vocês em aula e agora a gente começa um novo panorama aqui, que é tratamento de produto. Então, as próximas aulas, as próximas 3 ou 4 aulas, serão tratamento de produto, pensando em vetor, pensando em recorte, máscara de vetor e tudo mais. A gente começa com o vetor mesmo, analisando a ideia de como tratar, como fotografar e como tratar uma garrafa, como uma garrafa mesmo, assim, qualquer objeto translúcido, pode ser um perfume, pode ser uma garrafa de bebida, pode ser qualquer objeto que tenha vidro, metal e papel, ou pelo menos vidro e metal, para a gente ver como faz o tratamento, a captura, um pouquinho, né, rapidamente, vocês terão essa captura em fotografia publicitária, e tratamento aí mais especificado, como funciona a ferramenta e como a gente faz as junções. É isso, nos vemos em aula. Se cuidem!